vai se preparando, você vai estudando, fazer uma brincadeira. Eu vi 4 músicos, né, entrarem aqui, irmãos, né? Isso, hoje vamos ter com certeza, além da palestra, uma apresentação aí, se não trouxeram a aparelhagem, né? Ninguém pediu, né? Eu sempre gosto de enaltecer os talentos que nós temos, né, entre nós, né, não só músicos, mas toda essa capilaridade. Silvio. Meus irmãos, é uma grande honra e uma satisfação estar entre irmãos tão queridos, de longa data que não havia visto mais. Então, realmente é um prazer imensurável estar entre os irmãos. O tema de hoje é um tema muito especial para mim, e eu penso que também virá a ser para muitos dos irmãos após virem a conhecer a evolução do conhecimento científico, que tem trazido coisas extraordinárias. Então, recordando, o tema de hoje é física quântica e espiritualidade. A gente ouve falar muitas vezes nesse tema, física quântica, associado à espiritualidade. E uma vez eu me perguntei, por que está a física quântica associada à espiritualidade, afinal de contas? É ciência. Como é que isso vai se conectar com a espiritualidade? Faz algum sentido? Bom, eu saí em busca disso, fiz uma pesquisa longa, porque o tema realmente me interessa muito, e o resultado da pesquisa é um livro de minha autoria, baseado em 212 obras, cuja grande maioria foi escrita por PhDs americanos, voltado para esse tema específico. Desde uma interpretação mais profunda e com uma característica meio religiosa, a uma interpretação extremamente científica. E para começar, eu quero deixar uma pergunta, farei a pergunta, deixarei ela posta por 30 segundos para que os irmãos pensem a respeito. Nós utilizamos a expressão grande arquiteto do universo para nos expressar e nos relacionar àquilo que os cristãos em geral chamam de Deus. E utilizando essa nomenclatura específica, eu vou fazer a pergunta: Deus existe? 30 segundos. A grande maioria vai ter realmente dificuldade de dar uma resposta racional a essa pergunta. A gente poderá dar uma resposta, eventualmente, ligada à fé, mas quando nós tiramos a fé da equação, o que a gente responde? Qual é a nossa resposta? Existe isso? Gente, esse tema hoje, ele está muito relacionado a temas filosóficos e também trazidos ao tema da física quântica. E eu vou dizer por quê. 14 bilhões de anos atrás, mais especificamente 13,7, surgiu algo conhecido hoje como Big Bang. 13,7 bilhões de anos atrás. Era a semente, era um ovo cósmico daquilo que hoje nós chamamos de universo. Big Bang. Surgiu. Acontece que existe um princípio que diz o seguinte: tudo que começa tem causa. E o Big Bang surgiu. Tem causa, tecnicamente. Aí agora surge a questão relevante. Tá, ok, o universo surgiu. E agora? Vindo da onde? Vindo do quê? Como ele apareceu? E ao longo do tempo existem várias interpretações sobre isso. Não são teorias, porque não há dados suficientes para formar uma teoria. Mas existem sim interpretações. E existem algumas interpretações, e dessas eu destaco 2 fundamentais. Uma interpretação diz que o universo surgiu a partir do nada. É uma interpretação. Essa é uma interpretação de cunho ateísta. O universo surgiu a partir do nada. E existe uma outra interpretação que diz que tudo é consciência. Absolutamente tudo é consciência. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a perspectiva de que tudo é consciência. Isso é uma interpretação. A outra interpretação, que é a interpretação ateísta, diz que o universo veio do nada.
Ambas são bem difíceis de serem explicadas. Na verdade, sob o ponto de vista da explicação, a origem do universo é definitivamente um grande mistério. Mas nós vamos tirar o mistério de lado e vamos tratar isso de um ponto de vista extremamente racional, filosófico e científico. Agora, esse é o nosso tema. A hipótese de que o universo veio do nada, ela não me atrai. Ela não me atrai. Pode atrair algumas pessoas, mas a mim não. Então, eu descartei. Por quê? Eu tenho que escolher alguma coisa. Ou eu escolho a ideia, a interpretação de que o universo veio do nada, ou eu escolho a interpretação de que tudo é consciência. Eu escolhi essa interpretação. Baseada em pesquisa. Sim, baseada em pesquisa. Porque a pesquisa iniciou-se de uma premissa que mudou depois. A premissa de que o universo viria do nada. A princípio, essa me atraía mais no início, mas eu fui pesquisar, gente. Fui atrás. Gente, eu encontrei uma obra que tentava fundamentar a explicação de que o universo veio do nada. Uma. E as outras todas que eu encontrei davam um viés para que tudo é consciência. E eu fiquei surpreso. Eu pensei que a ciência estava seguindo na linha de uma visão mais ateísta de mundo, mas eu fiquei surpreso que não é assim. Não é. As obras científicas hoje, eu trouxe algumas para demonstrar aqui no final, depois da sessão, se os irmãos quiserem dar uma olhada, essas aqui são as que mais estão conectadas com isso. Este aqui é o livro de um físico americano, Mundos Paralelos, que expande o nosso conceito de plano existencial. Ou seja, ele coloca que existem inúmeros e talvez infinitos planos de existência paralelas, que começa a se estender além daquilo que nós chamamos de tempo, espaço e matéria. Vai além. Isso, meus irmãos, são conceitos da física quântica. E existem inúmeros outros livros ali, e o último deles, um dos mais importantes, recentes, o Enigma Quântico. O Enigma Quântico, que justamente trata dessa questão de que tudo pode ser consciência. Como assim tudo pode ser consciência? No início do século XX, os físicos estavam estudando o átomo. Sempre estudaram o átomo, continuam estudando até hoje. Mas ali aconteceu um experimento que hoje é conhecido como fenda dupla. Eu vou repetir, fenda dupla é o início de tudo, é essa semente geradora dessa interpretação que nós temos hoje. Fenda dupla, os irmãos poderão depois procurar na internet e verificar do que se trata, mas resumidamente, fenda dupla, ela demonstra uma coisa muito importante, que a consciência existe. E como que se faz isso? Como que pode-se chegar a essa interpretação? É o seguinte, havia lá um cientista observando um átomo. Quando o cientista está observando o átomo é uma partícula de matéria. Aí o cientista vira as costas e sai. Deixa de observar o átomo. Mas ficam formas de registrar o átomo. E adivinham o que acontece? O átomo vira energia. Com a ausência de uma consciência observadora, o átomo vira energia. Ou seja, ele vira onda. Imagine que aqui dentro nós pudéssemos colocar um átomo aqui no centro do tempo, e estaríamos observando ele. Ele seria um pedacinho de matéria. Ele seria multiforme, ele teria a característica da matéria. Mas a partir do momento em que todos nós saíssemos e o átomo não fosse mais observado, ele passaria a ocupar toda essa sala. Porque é isso que a energia faz. Se você acende uma vela aqui no meio, ela produz um tipo de energia que nós chamamos de luz. A luz vai iluminar todo o templo. A energia faz isso, ela toma conta de todo o espaço. Gente, foi uma descoberta sensacional. E isso levou à seguinte conclusão. Uma consciência observando o átomo influencia o átomo. Se a consciência influencia o átomo, está influenciando a matéria. Quer dizer que a consciência é anterior à matéria. A consciência é anterior à matéria. Essa é uma interpretação da física quântica. Que a consciência é anterior à matéria. Ou seja, para a física newtoniana, o mundo é formado de tempo, espaço e matéria. Todos concordam? Tempo, espaço, matéria. Espaço, largura, comprimento e altura. Tempo passa linearmente para nós. E matéria é aquilo que nós podemos pegar e tocar. E também pode se converter em energia. Ou vice-versa. A energia também se converte em matéria.
Até a física quântica surgir, essa era a visão de mundo que se tinha, que o universo é formado de tempo, espaço e matéria. Acontece que a física quântica está trazendo uma visão muito diferente, de que antes do tempo, espaço e matéria, existe a consciência. Aí eu vou chegar lá. Aí o que isso significa, a consciência, antes do tempo, espaço e matéria? Consciência é um termo simples. Agora eu vou expandir esse termo. Superconsciência. É disso que se está falando. Segundo uma interpretação da física quântica, existe uma superconsciência olhando para tudo. Inclusive tem uma história envolvendo o Einstein aí. Que o Einstein não conseguia entender esse princípio, porque ele é também do início do século XX, né? E aí a física quântica estava surgindo, e a área dele não era bem essa, a área, né, a teoria sobre a relatividade, e a luz, etc. Aí diziam o seguinte, tá, se um átomo está sendo observado, ele é matéria, e quando ele não é observado, ele vira energia, tá, e quando ninguém observava a Lua? Quando não haviam seres na Terra, que ninguém observava a Lua é matéria, o que acontecia com ela? Ela virava energia? Ela não estava mais lá como nós a vemos? Foi a pergunta que o Einstein fez. Gente, aí sabe o que aconteceu? Veio um cientista e disse assim, e se houver uma superconsciência observando tudo? E se houver uma superconsciência observando tudo? É por isso que o mundo e o universo está colapsado em matéria. Porque a interpretação é que existe uma superconsciência que cria tudo, que está presente em tudo. E para essa superconsciência, nada é impossível. Ou seja, o tempo tem que ser passado a observar por um outro paradigma. Então o tempo não começa no Big Bang. Ele tem outras interpretações. Está claro para todo mundo por enquanto? Se alguém tiver dúvida, meus irmãos, eu peço que pergunte, tudo bem? Porque nós não teremos muita oportunidade. Então, se alguém tiver uma dúvida, pode levantar o braço e perguntar. Venerável, nos 25 minutos, por favor. Agora a questão, gente, na continuidade disso é o seguinte, tá, supondo que exista uma superconsciência, essa superconsciência está aí, e que do ponto de vista cristão nós podemos chamá-la de Deus, do ponto de vista muçulmano podemos chamá-la de Alá, do ponto de vista xamânico dos índios nós podemos chamá-la de Tupã, não importa. Cada cultura vai chamá-la de uma forma, porque ela vai ter uma interpretação diferente. Por que nós temos religiões em todas as culturas da Terra? Tem algumas poucas que não tem, mas são raras. Por quê? Por que nós temos religiões em todas as culturas da Terra? Por uma coisa muito simples. Todos os povos, coletivamente, em algum momento, eles se deram conta de que o universo não pode vir do nada. Então teriam que haver, e no ponto de vista deles, Deus por trás, deuses, enfim, dependendo da cultura, pode ser politeísta, pode ser monoteísta. Teve essa interpretação simbólica da origem do universo. Como tinha os gregos de Zeus, né? Que era o pai de todos os deuses, ou o Deus maior, e na cultura cristã, Deus que não tem nome, que é Deus simplesmente, na cultura a judaica, que tinha vários nomes, Jeová, Elohim, etc, etc. Então, assim, o ser humano também parece que tem dentro de si mesmo uma espécie de sinal de aceitação de uma superconsciência. Parece que a gente carrega dentro de si, dentro de nós. Mais tarde, agora mais recentemente, nós temos coisas novas surgindo. Existe um princípio na física chamado de princípio antrópico. Entropia, perdão, estou me adiantando aqui. Existe na física uma coisa chamada entropia. A entropia diz que tudo tende a se desorganizar. Como é que funciona isso? Deixe a sua casa lá e volte um ano depois. O que acontece? Tá tudo uma bagunça, o pó tomou conta, tem furo no telhado, o mato está comendo, ou seja, isso é entropia. Entropia. Esse é o princípio das leis universais, que você abandona uma coisa e ela tende a se desorganizar. Todos concordam com isso? Está bem claro isso? Entropia, isso se chama. Acontece que os cientistas descobriram um princípio contrário a isso. Que o universo tende à organização. Vou repetir. Os cientistas descobriram que o universo tende à organização. E eles estão chamando isso de auto-organização do universo. Olha, eu vou explicar agora como que isso funciona. 14 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão.
que nós chamamos de Big Bang, que vimos ainda há pouco. Explosão. O que é uma explosão? É caos, é bagunça. Está tudo misturado. Explosão é isso. Está bem claro? Lá no início houve uma explosão onde tudo começou. O universo, depois de 300 mil anos, começou a organizar e criar uma coisa que nós chamamos de hidrogênio. Foi o primeiro átomo. O primeiro átomo a surgir é o hidrogênio. Depois surgiu o hélio. E aos pouquinhos foram surgindo, depois esses átomos eles foram se aglomerando e atraídos pela lei da gravidade e formaram as estrelas. Que mais tarde foram formando a segunda geração de estrelas e os planetas que estão aí. E mais tarde aqui na Terra, há 3,8 bilhões de anos, surge o primeiro ser unicelular. Uma célula. Primeiro ser. A Terra mal esfriou que surge o primeiro ser unicelular. Mal esfriou. E tecnicamente, pelo ponto de vista da estatística, isso não poderia acontecer tão rápido e talvez em trilhões de anos não poderia acontecer, porque o DNA é altamente complexo. E as células, elas existem copiando uma da outra. Mas como que a primeira surgiu? Olha o que eu estou narrando para vocês. Tivemos uma explosão chamada Big Bang. Explosão é bagunça total e absoluta. Aos poucos, essa grande bagunça total e absoluta, que era o Big Bang, foi se organizando, se organizando, se organizando, se organizando, se organizando. E hoje nós temos você, nós temos você, nós temos você, tem eu, todos com uma mente, um cérebro, do ponto de vista material, um cérebro altamente organizado. Lá no início nós tínhamos uma bagunça total. Mas com o desenvolvimento e com o que os cientistas estão chamando de auto-organização, nós temos um ser pensante que somos nós. Que é, por nós conhecidos, somos o ser mais avançado do universo por nós conhecidos. Obviamente, deixando de lado as teorias de vidas de outros planetas. Vejam só, gente, de uma grande explosão, em 13,7 bilhões de anos, nós temos uma coisa altamente organizada, que é o cérebro humano. Gente, o cérebro humano é capaz de levar pessoas à Lua. Já tem tecnologia capaz de levar a outros planetas, talvez. Olha só, cria aí os nossos celulares, que é aquela caixinha que permite a pessoa falar com o Japão, com a China, com São Paulo. Olha só, uma caixinha daquela ali. A auto-organização. Olha só a organização do cérebro humano. E tudo começou com uma grande explosão, uma bagunça total. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que de uma bagunça surgiu uma coisa altamente organizada, que é o nosso cérebro. Gente, isso está dando o que falar entre a comunidade científica e os filósofos. Está dando o que falar. Como explicar essa auto-organização? Aí acontece o seguinte. Um cientista na Inglaterra chamado Roger Penrose, que é físico, que é matemático da área de estatística, ele resolveu criar uma fórmula para descobrir qual a chance de o universo ser como é. Como assim o universo ser como é? Acontece o seguinte. Esse livro, se eu tirar a minha mão de baixo, ele será atraído em direção ao centro da Terra. Por quê? Porque existe uma lei chamada gravidade. Assim como existe a gravidade, existem centenas e centenas e centenas de leis que se entrechocam como uma rede, que formam uma grande conexão como uma rede. Por exemplo, essa mesma lei que puxa esse livro em direção ao centro da Terra, formou a Terra. Essa mesma lei mantém a Terra rodando em torno do Sol. Essa mesma lei mantém o Sol no seu lugar na Via Láctea. Essa mesma lei tem aqueles braços da Via Láctea toda que vocês veem nas fotografias. É a mesma lei que cuida desse livro, que cuida de todo o universo, no sentido de manutenção da ordem, da localização das coisas. E tem outras, e muitas outras, a lá da luz, por exemplo, dos fótons que está aqui, né? E aí, inúmeras. O Roger Penrose criou uma fórmula para jogar todas as leis ali dentro, e aí pegar uma dessas leis e alterar. Por exemplo, a gravidade, vamos adotar um número redondo, que ela representa uma força 10. Tá? Vamos arredondar o número. Aí você vai lá e altera a gravidade para 10,00000000001. Naquela fórmula, onde está todas as leis ali dentro. E sabe o que acontece? O universo não existe nesse contexto. Eu estou citando a lei da gravidade, mas ele fez com inúmeras leis. Foi lá e modificou a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Ele começou a modificar com 10,1,
o universo não existiria. Aliás, né? E começou a outra, e a outra, e a outra, e vai diminuindo, diminuindo, menos ainda. Tu vai e põe zero ali, 0,1, 0,00000000000, põe quintilhões de zero, e o universo não existe. A conclusão que ele chegou é um número, seria o menor número que o ser humano jamais conheceu. De tão pequena que seria a chance. Qual é a chance de alguém de nós jogar na loteria toda semana e vencer toda semana até o final dos dias? Zero. Mas existe, matematicamente, se você jogar, ela aparece o número ali, porque não é zero específico. Mas na prática, no mundo real, é zero. Ninguém nunca ouviu falar que alguém possa ganhar na loteria jogando toda semana. Não dá, não funciona. Não é assim. Aí, gente, a conclusão do Roger Penrose é a seguinte. O universo não existiria se fosse diferente do que é. Não existiria universo se fosse diferente do que é. O universo, simplesmente para existir, tem que ser assim. Tal o número de combinações que é preciso para que ele exista, considerando o ponto de vista das leis. Porque o universo é o que é pelas leis, as leis da natureza. Aí, sob essa perspectiva, a gente fica se perguntando, como isso poderia acontecer por acaso numa grande explosão? Se isso não pode acontecer por acaso numa grande explosão, a gente volta àquela questão da superconsciência. Estão percebendo que voltamos? Eu contei 2 aspectos em função do tempo. Eu selecionei 2, talvez um pouco mais. Como é que é o nosso tempo federal? Tem 10 minutos. Muito bem. Então eu selecionei esses elementos para que vocês tenham essa perspectiva de que não há chance nenhuma de o universo ter vindo do nada. Mesmo porque não faz sentido. Tem alguma coisa de... Alguém já viu uma maçã vindo do nada? Uma goiaba, uma cadeira, uma vela? Nada vem do nada. Absolutamente nada pode vir do nada. Se nada vem do nada, tem que ter alguma origem. Nós voltamos à superconsciência, porque não tem uma terceira possibilidade. Ah, uma tartaruga deu origem ao universo? Uma formiga deu origem ao universo? Não, nós temos que chegar ao conceito do super consciência. Infinita, em todos os sentidos. Essa é a única explicação. E é aí, nesse contexto, que entra a física quântica, espiritualidade. Foi a essa conclusão que a pesquisa levou. Percebem que às vezes vocês ouvem, né, muitos trabalhos, física quântica, tem muita coisa ali que só jogam como marketing, tá, gente? Muita coisa que vocês veem é marketing, mas lá no fundo realmente tem esse conceito de física quântica e esse sentimento que nós temos de espiritualidade. E qual que é o sentimento de espiritualidade? O sentimento de espiritualidade tem essa conexão com aquilo que cristãos chamam de Deus, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Esse conceito, e também com outra coisa.